o esporte para mim sempre esteve muito presente. E como um jovem, fui fazer educação física ainda muito cedo, com 16 anos, e nós precisamos, nesse momento, construir políticas de Estado que coloquem o esporte como um centro das discussões. Não é uma coisa tão simples assim, nós já estamos chegando a 2 mil municípios. Mas eu acho que esse é um grande problema. De um lado, existe o esporte para a vida toda e o alto rendimento. Oi, meu nome é Regiane Pena, estou hoje saindo totalmente da minha zona de conforto. Vamos iniciar um programa novo, onde faremos entrevistas com aquelas pessoas que estão pesquisando, trabalhando ou tentando tornar cada vez mais uma política pública como a do esporte e do lazer, que realmente seja um direito do cidadão. Então hoje teremos a entrevista com alguém que aborda isso com muita capacidade. Fala aí, André. É isso aí, Regiane. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão acompanhando a estreia do Pod Sport, uma coprodução do Portal Sala com a Vitola Comunicações. No programa de hoje, um convidado muito especial. Fernando Mesadri é o mais novo dos 5 irmãos. Passou a infância em Ponta Grossa, mas muito jovem foi estudar educação física em Santa Catarina. Aos 19, iniciou sua carreira e o resto dessa história você vai descobrir agora. Olá, pessoal! Nós vamos iniciar nossa conversa de hoje com uma pessoa muito especial que eu tive o privilégio de conhecer há quase 2 décadas, que é o professor Fernando Mesadri. Fernando, muito obrigado por ter disponibilizado esse teu tempo para conversar aqui com a gente e trazer a tua experiência. 2022 é um ano muito importante para todos os brasileiros, é um ano eleitoral e eu tenho acompanhado todo o trabalho que tu tens feito em relação às políticas públicas, ao esporte em especial. Então, eu gostaria que a gente tivesse uma conversa muito tranquila e que tu realmente pudesse nos contar não só das tuas questões profissionais, mas também um pouco da tua história, do Fernando, como é que tu se aproximaste da questão do esporte, da universidade, enfim. Apresenta aí o Fernando para nós. Bom, Jean, primeiro gostaria de agradecer muito o convite, né? Para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando contigo, né? Quase 2 décadas que nós nos conhecemos, é uma alegria imensa estar aqui podendo dialogar um pouco sobre esporte, né? É poder revê-la e poder conversar um pouco sobre o desenvolvimento das políticas públicas na área do esporte, do lazer, que é uma área no qual eu tenho desenvolvido trabalhos há muitos anos, né? Mas Fernando, enquanto, né, começou a sua vida como qualquer adolescente, gostava muito de jogar futebol, o esporte sempre esteve na minha vida o tempo inteiro. Não fui um grande atleta, mas joguei bastante tempo, futsal, futebol, né? Na minha adolescência toda, disputando campeonatos aqui no Paraná, né? Disputando os jogos escolares, né? Os jogos da juventude. Então, isso sempre foi muito próximo do meu dia a dia, né? E, enfim, gostava de esporte em geral, né? Na época do colegial, né? A gente praticava todas as modalidades esportivas, ou várias delas, né? Então, era muito gostoso. E o esporte, para mim, sempre esteve muito presente. O meu dia a dia, até hoje, né? Eu adoro ver futebol e esporte como um todo, seja a modalidade que for. Então, eu acompanho muito. Até hoje, isso está muito presente na minha vida. E como um jovem, fui fazer educação física ainda muito cedo, com 16 anos, né? E a época, a educação física eram 3 anos, na década de 80, né? Muito Também tempo passei atrás. por isso. Eram 3 anos, eu me formei, quando me formei eu tinha 19 anos ainda, né? E aí foi um momento muito cedo, muito jovem, né? Na verdade, eu devia estar começando o curso de educação física, não terminando com 19 anos, né? Eu tinha pouca experiência e surgiu a oportunidade, eu acabei indo para a Unicamp para fazer uma especialização lá na Unicamp, né? E aí essa vida acadêmica começou a estar presente, né? A vida acadêmica, voltado mais em ciências sociais, ciências humanas, né? Dentro da prática do esporte.
eu comecei a pesquisar desde o início, né, a questão mais da história, do esporte, da educação física, do lazer. Então, isso sempre teve no meu cotidiano, né, essa questão muito forte da vida acadêmica como um todo e da vida prática do esporte. Então, foi casando, né, de uma forma muito natural para mim, sem nenhum tipo de esforço, muito pelo contrário, isso foi muito próprio, né, e aí foi, enfim, dentro da universidade, entrei muito cedo também como professor, primeiro em Ponta Grossa, onde eu nasci, né, na Estadual de Ponta Grossa, e depois aqui na Federal do Paraná, um pouco tempo depois, né, como professor já, né, fiz meu mestrado, doutorado, e continuei a vida acadêmica, né, mas sempre linkando, e no doutorado isso fortaleceu, né, essa proposta de estudar políticas públicas, né, à época ainda poucos trabalhos na área, no final dos anos de 1990, né, poucos trabalhos na área de políticas públicas, mas grupos já vinham se consolidando à época, né, no país como um todo, algumas pesquisas começaram a ser um pouco mais estruturadas, né? Então, acho que foi essa a minha relação muito própria com o esporte, Janice. Para mim é sempre muito presente no meu cotidiano e até hoje. Eu sou torcedor de um clube aqui de Curitiba, sócio, vou em todo jogo, isso está muito, muito próximo de mim. Eu acompanhei muito da tua trajetória quando eu tive a oportunidade de estar no Ministério do Esporte, e nós tínhamos alguns trabalhos em comum, algumas participações, desde as conferências até a Federal do Paraná realizando eventos, uma parceria junto com o Ministério da Educação, a UNILA. Então, assim, eu tenho acompanhado a seriedade com que a tua pessoa e os teus trabalhos se dirigem para a questão das políticas públicas. E o que tu considera importante as políticas públicas para a sociedade? Como é que tu vê essa relação da política e com a sociedade? Bom, Jean, isso é fundamental, né? Pensar a política pública como um todo, em um contexto de desenvolvimento social, né? Eu acho que é fundamental, seja qual área for, né? O Estado brasileiro, os governos têm que construir políticas para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Seja política de Estado, né? Ou seja política de governo. E o esporte, isso não é diferente, né? O esporte, no âmbito mais específico, né, nós temos desenvolvido políticas públicas como um todo, né, muito mais no âmbito de políticas de governo pontuais, né, do que políticas de Estado, né, no qual tem uma perenidade muito maior, né, e as políticas da área esportiva, nós observamos quebras, né, rupturas nas construções das políticas no decorrer dos anos, né? Como não há uma política de Estado definida, nós infelizmente não temos um sistema, né, específico, um sistema de esporte, não temos um plano nacional do desporto. Estou falando do desporto nesse momento porque é assim que se trata, né, na Lei Pelé, né? Então, mas nós não temos uma política nacional, um plano nacional de esporte, né? Nós não temos um sistema de esporte, o que caberia muito bem para definir as políticas de Estado, né? As políticas públicas de Estado. Aí sim, os governos, né, poderiam montar a sua política fundamentada em bases científicas, fundamentada no desenvolvimento social, mas é importantíssimo, ao nosso entender, né, que as políticas sejam perenes, né, tenham a perspectiva de desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa população, dos brasileiros e das brasileiras, né, que se construa políticas universais, né, que seja universal para todo o conjunto da nossa sociedade, não apenas políticas focalizadas, que muitas vezes ocorrem, que tenham articulação entre os entes federativos, né, porque hoje nós observamos em algumas políticas, né, quer dizer, não tem início, meio e fim, né, ou seja, não consegue compreender o processo esportivo e o fenômeno do esporte em todas as suas dimensões, né, e com características do desenvolvimento da nossa sociedade. Então, construir políticas públicas
né, ao nosso entender, né, é construir o próprio desenvolvimento social do brasileiro. Nós precisamos, nesse momento, construir políticas de Estado, termos política de Estado, termos política de governo, que coloque o esporte como no centro das discussões. Porque todo mundo fala de esporte, mas poucos efetivamente se constroem políticas duradouras. Essas políticas, Fernando, como é que tu vê a democratização do acesso ao esporte e ao lazer? Como é que vê a implantação? O sistema realmente é uma coisa que vai colaborar muito nessa democratização do acesso. Mas como é que tu vê hoje que isso está acontecendo? Então, eu acho que assim, como eu estava comentando anteriormente, se nós temos que ter, né, políticas definidas e políticas universais. O que seria políticas universais? A política para todo o conjunto da nossa sociedade. Por exemplo, o SUS é universal. Qualquer cidadão brasileiro, cidadã brasileira, ela pode ter acesso ao SUS, né? A educação é universal, né? Nós temos, efetivamente, dentro do contexto do sistema educacional, todos têm direito ao acesso. O esporte precisa ser, né, as políticas esportivas precisam ser universal. E onde nós universalizamos o esporte, a prática esportiva, né, para que a gente possa ter o processo da democratização do esporte. Nós universalizamos no interior das escolas, né, ou seja, aonde tem um conjunto, né, de crianças e adolescentes que estão dentro do âmbito escolar. Ali nós podemos universalizar a prática esportiva para todos e todas, ao mesmo tempo que nós podemos universalizar a prática do lazer, o esporte enquanto prática do lazer, no âmbito, né, das praças, dos parques. Aí nós temos que ter um conjunto construindo equipamentos, construindo espaços para a área de lazer, né, para que o conjunto da nossa população possa ter locais, né, para fazer a sua prática, desde que, né, como a gente fala dentro da sociologia, de hábitos, né, essa expressão mesmo, você cria uma cultura, né, na prática do esporte, no âmbito escolar, e a prática se torna permanente depois, né, na vida adulta, na vida na terceira idade, para os idosos, né? Mas isso só é possível se nós tivermos espaços, nós tivermos equipamentos suficientes para poder ampliar, para poder absorver nesse conjunto conjunto da nossa sociedade que faça essa prática esportiva. Então, universalizar, democratizar o acesso, né, é que todos possam estar fazendo, que sua pergunta objetiva, né, democratizar o acesso enquanto inclusão social, é isso, quer dizer, nós temos que democratizar no âmbito escolar, né, junto a todo o ambiente dos municípios, né, o ambiente que o governo e as políticas públicas possam oferecer para esse conjunto da nossa sociedade. Fernando, você coordena o Instituto de Pesquisa de Inteligência Esportiva. E como é que surgiu esse instituto e quais os seus principais objetivos? Por onde é que vocês andam caminhando? O Instituto, acho que é fruto de um trabalho desde o início da onde nós estamos desenvolvendo pesquisa. Enfim, nós tivemos, né, por muitos anos a rede sedes aqui na Universidade Federal do Paraná, né, foi um dos primeiros núcleos que se estabeleceu no Brasil, aqui na universidade, né. Tivemos inúmeros outros projetos em parceria à época com o Ministério do Esporte, né, foi consolidando, né, inúmeras pesquisas dentro das políticas públicas, e o grupo foi amadurecendo, o grupo de pesquisa que nós temos aqui na universidade. Então, esse grupo, onde nós temos hoje, atualmente, 40, 50 pessoas envolvidas, eu já falo sobre isso, né? Então, esse grupo foi se consolidando por mais de 2 décadas também, né, de pesquisa, de desenvolvimento acadêmico, científico, e nós criamos um projeto em 2013, junto ao Ministério do Esporte, chamado Inteligência Esportiva. Naquele momento,
o ambiente e o projeto de inteligência esportiva, era um projeto, portanto, né, era especificamente para nós fazermos e compreendermos, fazer avaliação das políticas públicas do esporte de alto rendimento, né? Nós tínhamos feito um projeto muito interessante junto, né, na época, a Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, SNDEL, né, que era sobre o legado olímpico, um projeto, né, espetacular que nós fizemos, tivemos todo o apoio da SNDEL, depois a SNDEL virou a SNELES, né, que é a Secretaria Nacional de Esporte, Inclusão Social e Lazer, né? E ali o projeto Inteligência Esportiva, né, no primeiro momento é para fazer avaliação das políticas do alto rendimento, mas foi nossa surpresa, enfim, os dados não estavam consolidados para nós fazermos a pesquisa. Então, nós começamos a coletar dados, né, desenvolvemos um sistema especificamente para o Bolsa Atleta, para compreender onde estavam os atletas, né? Nós temos uma lei, né, da Rede Nacional de Treinamento, a gente queria saber onde estavam os atletas dessa rede e onde estavam as instituições dessa rede. Então, fizemos um grande sistema, que hoje o nosso sistema possui mais de 4 milhões de dados, né, um sistema extremamente robusto dentro das ações, e o Instituto ele foi naturalmente se consolidando, né? E eu acho que é fundamental termos o Instituto, porque o Instituto que se estabelece o desenvolvimento da base científica para a construção da política pública, né? Então, o nosso Instituto, que eu acho que formalmente, né, dentro das universidades públicas do país, o nosso é o único instituto efetivo. Quando eu falo instituto, porque tem toda a aprovação interna na universidade, para quem conhece a Universidade Pública Brasileira, sabe que isso não é uma coisa simples, né, fazer algo, uma unidade específica dentro da universidade, das universidades que nós fizemos aqui, né? Então, o Instituto hoje ele tem como base dar o suporte para as entidades públicas e privadas, né, enquanto política, discussão da política e da gestão do esporte, seja ela no âmbito público, tanto do governo municipal, estaduais, quanto do governo federal, quanto das entidades privadas, né, da administração esportiva, né, que são as confederações, federações e clubes, demais entidades. Então, hoje nós contamos com 3 grandes áreas no Instituto, uma de pesquisa, uma de capacitação e a outra de acompanhamento das ações, né? Então, portanto, do projeto Inteligência Esportiva, como nós compreendemos o esporte, não só o alto rendimento, mas todo o conjunto e a sua estrutura, né, em todas as passagens da formação esportiva do âmbito escolar, enquanto desenvolvimento de uma cultura esportiva, de um hábito esportivo, até o alto rendimento, passando, né, para o esporte para todos, ou, enfim, esporte para todo o conjunto da sociedade, né? Então, nós montamos instituto não só para o alto rendimento, montamos instituto para compreender, para dar suporte a todas as dimensões esportivas, né? Então, hoje o Instituto possui 6 grandes projetos, né? O maior deles nós chamamos de GEM, que é a Gestão do Esporte nos Estados e Municípios, né? Onde nós fazemos convênio com os estados, né? Os estados organizam os seus municípios, nós fazemos a capacitação dos municípios, e nós temos hoje, dentro dessa pesquisa, uma base de coleta de dados com 270 perguntas para os municípios. Então, assim, os municípios demoram 1, 2, 3, 4 dias para fazer o preenchimento, os municípios maiores, né? Não é uma coisa tão simples assim, mas nós já estamos chegando a 2.000 municípios. Hoje nós estamos com quase 1.900 municípios, o estado de São Paulo está entrando agora, né? Portanto, nós temos 16 estados conveniados. O Paraná foi o primeiro estado que completou 100% dos municípios cadastrados no nosso sistema, né? São 399 municípios do estado. Minas Gerais já passou de 500 municípios. É muita coisa. Eu estava pensando, assim, ó, na questão, enquanto falava, da importância do suporte das universidades, da parceria com o poder público, e da questão do estudo, da área científica mesmo. Eu lembro que, no início, lá no Ministério, a gente tentou fazer, e conseguiu, graças
a Federal de Minas Gerais, avaliar os programas nossos com o PELC e o Segundo Tempo, e a dificuldade que foi de ter os indicadores. Então, eu vejo hoje o trabalho de vocês nessa linha científica, uma linha de pesquisa, uma linha de busca de conhecimento. Fala um pouquinho sobre isso para nós, da parte acadêmica, científica, da relação com o poder público. Acho que isso é fundamental, Regiane. Assim, toda a nossa base de dados hoje, né? Então, nós estamos com 6 projetos, esse do jeito. Se nós quisermos construir políticas públicas, e essa política pública seja duradoura, né? Ela precisa de base científica. Então, o nosso Instituto de Pesquisa de Inteligência Esportiva, retorna aos estados. É outra coisa que, para nós, é fundamental, porque muitas vezes os pesquisadores pegam os dados, fazem a pesquisa, projetam esses dados, né, em algum artigo científico, publicam e não dão retorno. Exato. Nós não. Né? Ao contrário, nós entregamos todos os relatórios, né, utilizamos um método simples da administração, né, de avaliação, de SWOT, né, que é, a partir dos dados coletados, né, a oportunidade, a força, o lado mais fraco, né, as ameaças, oportunidades dos dados que nós coletamos, e para que todos possam ter uma ideia, mais de 70% dos municípios do país não têm conselho municipal de esportes. Alguns dados, assim. E esse número, ele não é maior porque Minas Gerais obriga não, né? Mas para repassar recurso, né, para os municípios têm que ter conselhos municipais, é o único estado. Né? Então, não é uma obrigação, mas é um condicionamento forte. Mas é isso é interessante. No caso do Paraná, mais de 80% dos municípios do Paraná não têm conselho municipal de esporte. Né? No conjunto de todos os dados até agora, mais de 60% dos municípios não possuem nenhuma política escrita. Não possuem plano, né, esportivo, não possuem nenhuma política escrita. Né? Mais de 60% dos municípios do país, né, não tem uma linha escrita sobre esporte. Né? Ou seja, como é que nós vamos fazer? Políticas públicas, né, para o desenvolvimento da nossa sociedade, se nós não conseguirmos balizar, né, o mínimo do mínimo para que isso ocorra de maneira organizada. Né? Então, esses dados que nós estamos construindo, trazer a ciência, trazer os dados, trazer a pesquisa para fundamentar a política pública, nós entendemos que é princípio básico. É princípio básico para que a gente possa avançar. Obviamente que, se não tiver, as coisas vão acontecer. Né? As políticas vão acontecer, né, pontuais, como existem hoje, mas nós precisamos dar um salto de qualidade, um salto de uma profundidade, como tem nas outras áreas do conhecimento, né? E o esporte, ele necessita isso. Ele assim, eu falo que é mais do que urgente essas ações. E tem muitos estados, né, que estão percebendo isso, então nós entregamos um relatório para onde eles podem ir, qual é o sentido que os estados podem caminhar. No caso do Paraná, a gente já está com uma terceira ação em conjunto aqui, a partir desses dados, estamos capacitando efetivamente todos os gestores municipais, os 399 municípios. O estado, os municípios foram obrigados, né, a construir sua política, ou não obrigados também, mas requer também, né, um apoio maior do governo estadual aqui, para que os municípios construam a sua política municipal, e agora, em 2022, os municípios terão que construir, né, o Conselho Municipal de Esporte, o Plano de Esporte, os projetos esportivos, o financiamento esportivo, o Sistema Municipal de Esporte, então, todo esse conjunto que os municípios vão construir. Então, tem mais alguns dados que são importantes ainda dentro do Instituto de Pesquisa de Inteligência Esportiva. Nós estamos criando 2 índices. Você falou dos índices, né? Nós estamos criando 2 índices. Nós estamos hoje com 3 economistas dentro do nosso instituto, né, aqui do Departamento de Economia, 2 índices. Um índice de gestão de governança dos municípios, do esporte, né? Então, quer dizer, a gente já fez toda a base, já fizemos todo o desenvolvimento,
Então, a partir dos dados que nós coletamos no GEM, né, esse índice é para saber o nível de governança, né, de gestão e governança dos municípios. E o outro índice é o índice geral de esporte. Esse nós estamos em desenvolvimento, né, é um pouco mais complexo para a gente saber, porque é muito difícil saber o que é um bom gestor na área esportiva, né? Quer dizer, quais são os indicadores que nós temos, né, para falar que ele tem que a cidade desenvolve bons projetos na área esportiva. Então, estamos tentando construir este índice para o desenvolvimento do esporte. Porque a gente tem que sair um pouco da subjetividade, não é? A questão, assim, como a gente vê a política, mas como ela é de fato. E aí entra essa série de outros elementos que, às vezes, o gestor não está acostumado, que é a questão do orçamento, da avaliação, de interação com as demais políticas, e eu acho que esse trabalho ele alavanca muito, mas aí como é que é a aceitação do gestor e como é que se dá isso numa dimensão, já que o município é diferente do estado, que também é diferente do federal, existe um nivelamento, assim, por, tipo, municípios de médio porte, de capitais, como é que é o olhar em termos de avaliação sobre as diferenças regionais e, enfim, dos municípios e estados? Pela experiência que nós estamos tendo, vai muito também do gestor estadual, né? Como que o gestor estadual chega nos municípios, né? Qual é a compreensão que ele tem, a importância que ele dá a esse cadastro, né? Tem muito a ver também com a ideia do gestor estadual, né? Por exemplo, como eu estava dando o exemplo do Paraná. Aqui o Paraná encampou, né? Como Minas Gerais encampou também, né? Lá eles têm um observatório de esporte, né? Dentro do governo estadual de Minas Gerais, né? Que eles buscam tal municípios e efetivamente a grande parcela dos municípios estão assim percebendo a importância desse nosso trabalho, né, para o desenvolvimento do próprio ação municipal. Já temos vários municípios que querem continuar. Tá bom, vocês chegaram aqui, coletaram os dados, nos mostraram, e agora nos ajudem a montar a política, né? Nos ajudem a orientar para onde que nós vamos, né? Então, tem muitos municípios retornando para nós de uma maneira muito intensa para que a gente possa auxiliá-los na construção da política municipal de esporte, né? Então, está previsto esse acompanhamento, esse monitoramento, esse suporte mais, digamos, permanente para os municípios? Sim, qual que é a ideia, Regiane? Que a gente faça fotografias, né? Vamos ver, por exemplo, nós fizemos dia 31 de dezembro de 2021, nós fizemos o recorte, né? Então, 31 de dezembro de 2022, nós vamos fazer outro recorte e vamos fazer o nível de comparação entre os dados de 21, os dados de 22, queremos fazer os dados de 23, 24, 25, 26, que esse processo seja, né, um processo permanente entre os municípios. O INEP faz isso, né? Cada escola tem que colocar os dados né? Sim. O bom, professor, é que o senhor já está acostumado, dentro da educação, com esse funcionamento, essa importância desse monitoramento, das ferramentas que são utilizadas, porque até um determinado tempo o esporte era algo à parte. É uma política que não é política, é uma coisa meio emocional, meio de paixão, meio de improviso. E eu, pessoalmente, muito batalhei para que a política pública fosse, de fato, séria, competente, com dados e com enfim, abordagens como as demais políticas, saúde, educação, meio ambiente. E eu acho que esse trabalho do Instituto, o teu trabalho pessoal aí, vai alavancar e com muita rapidez esse processo, aliás, já está fazendo isso. E aí, a gente mudando um pouquinho, mas dentro desse tema também, me fala sobre a questão eu acho que é uma federação de treinamento, o que vocês têm, uma rede de treinamento esportivo? Eu já ouvi tu comentares alguma coisa a esse respeito. Não, é a Rede Nacional de Treinamento, né? Tá. A Rede Nacional de Treinamento, que é a lei, enfim, tem uma lei federal, né? Essa lei federal, ela prevê, né,
determinados locais para o treinamento, mas eu acho que esse é um grande problema, né? E identificamos isso na nossa pesquisa anterior dos municípios, né? Você fazer uma rede, você precisa ter, né? Primeiro, saber quem faz parte dessa rede. Essa rede vai servir o quê e quem? Quando? Né? Porque não adianta nós termos projetos do altíssimo rendimento se nós não temos, né? E aqui não estou falando de pirâmide, longe disso, né? Mas se nós não temos um processo lógico de formação, né? Desde a democratização do acesso para todos e todas, passando pelo conjunto de ações articuladas, né, da formação esportiva para o esporte de alto rendimento. A rede ela só vai funcionar efetivamente se nós tivermos esse link como um todo, né, um link articulado na formação das crianças, adolescentes que fazem suas práticas esportivas nas escolas públicas, né, nas escolas públicas que tenham ali o início, né, não de atleta, o início de praticantes mesmo, e que por ali pode sair algum atleta, né? Nós temos por volta de 50%, 60% dos municípios colocaram lá, Regiane, na nossa pesquisa, né, que eles possuem projetos de iniciação esportiva. Iniciação esportiva, o que é iniciação esportiva? Assim, projetos, né, início, mas mais de 50%, quase 60%, não possuem um projeto de detecção de talento. Ou seja, as crianças que têm habilidade, elas não vão para o alto rendimento porque não tem esse link, não tem essa outra lógica, né? E para onde ela vai? Eu sei jogar futsal, né? Eu sei jogar basquete, vôlei, badminton, corrida, enfim, qualquer modalidade esportiva. Tênis de mesa, qualquer modalidade esportiva. Para onde vai essa criança que sai, né, dos locais com maior fragilidade social? Ela não sai, ela não vai para clube. Porque clube, né, por mais que alguns clubes possam abrir um pouco, né, são clubes, são entidades privadas, né? Se o poder público não tiver articulado dentro dessa rede nacional esses links, que essas crianças e adolescentes que têm habilidade suficiente para desenvolver o esporte, né, não mais como apenas não, mas como uma prática do seu cotidiano, mas quer ter o início do treinamento, não que vá sair atleta, mas que ele possa efetivamente treinar. Esses links não se estabelecem, a pesquisa já nos demonstra isso. Então, a Rede Nacional de Treinamento, ela não é rede, ela não pode ficar no âmbito da lei, apenas no âmbito, né, do esporte de alto rendimento, sem estar articulado com com as demais dimensões esportivas. Acho que é essa ação que a gente precisa dar uma atenção extremamente grande, né, dar uma atenção para esse desenvolvimento, né, e que essa rede ela possa efetivamente funcionar de uma maneira articulada entre todos os entes federativos, públicos e privados, né, e também nas dimensões esportivas. Quando fala nos entes federativos, sempre volta a questão do Sistema Nacional de Esporte, que foi tão discutido nas conferências, que foi tão... Era uma unanimidade, mas não aconteceu. E parece que tem uma lei no Senado, né, a Lei 68/17. O que tu tem para nos falar sobre o andamento desse plano, do sistema? O sistema, isso é fundamental, né, Gina? Nós não vamos avançar no país se nós tivermos, para mim, duas questões fundamentais. Uma é o Sistema Nacional, que eu vou falar, e a outra, o desenvolvimento de projetos científicos, como o nosso Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, ou outros institutos que possam surgir, né? Foi feito em 2014, 2015, um grande debate sobre o Sistema Nacional de Esporte, que foi fruto das conferências, né? As conferências indicaram essa necessidade e foi feito um amplo debate naquele momento, né? Onde foi definido, né, pensado qual o conceito de esporte, qual é o papel dos entes federativos, eu falo dos governos municipais, dos governos estaduais, do governo federal,
né? Como quando eu falo quais são as dimensões esportivas existentes, né? Qual é o papel das entidades privadas nesses sentidos, né? Confederações, federações e clubes, como que isso se estabelece essa união, porque hoje a gente vê muita sobreposição de ações, né? Sobreposições muito significativas, né? Entre o que o governo municipal faz, o que o governo estaduais fazem e o que o governo federal faz, né? Então, o sistema serve para organizar o esporte brasileiro, como nós temos o SUS, como nós temos o sistema da cultura, né? Organiza o sistema, projeta um fundo específico. Hoje, na educação, nós temos o Fundeb, né? Nós temos que projetar um fundo para o financiamento na área do esporte, como nós temos que projetar as conferências que vão, né, projetar e balizar essa política, e o Plano Nacional do Desporto, né, que é o que se estabelece hoje, né, na Câmara Federal, né? Então, o sistema que está no Congresso, ele acabou fruto toda essa discussão que ocorreu em 2015, 16, 14, 15 e 16, né? Um dos senadores, né, propõe um projeto de lei a partir dessa discussão, ou muito próximo daquilo que nós tínhamos debatido, né? Então, essa lei, ela é fundamental a aprovação dessa lei no sistema. A gente não pode, já imaginemos, né, a situação do Brasil frente à Covid-19, se nós não tivéssemos o SUS, né, se não tivéssemos o SUS efetivamente para todo o debate, não só a vacinação, mas todo o atendimento, né, seria assim, estarmos em situação muito pior que nós já passamos, né? Mas muito, muito pior se nós não tivéssemos um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo, o nosso SUS, né? Portanto, nós somos um defensor, né? Somos um defensor da ciência, defensor do SUS, né? Defensor efetivamente, portanto, dessa lei que se encontra no Senado, né? A aprovação dela tem que ser, ao meu entender, urgente, né? Porque com o sistema nós vamos poder organizar melhor o sistema brasileiro, o esporte brasileiro. Porque hoje a Lei Pelé, no fundo, a Lei Pelé tem dois sistemas na mesma lei, né? Tem, no início da Lei Pelé, né, nos seus primeiros artigos, se estabelece minimamente, assim, o que se tendência a sistemas. Eu falo de sistema público. E no artigo 18, 18A da Lei Pelé, ele vai falar do sistema privado, né? Qual é o papel das confederações, das federações, né? Dos comitês olímpico, paralímpico brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes. Então, essa estrutura que está na Lei Pelé, ela não dá conta, né, que se estabelece nas ações específicas para organizar o esporte brasileiro dentro do nosso sistema. Então, ter esse sistema, e aqui é fundamental, que dentro da proposta se estabelece não mais o esporte educacional, esporte de participação, esporte de alto rendimento. Foi definido lá como formação esportiva. A formação esportiva tem 3 níveis, desde o início para as crianças, né, no ensino fundamental, passando pelo ensino médio, portanto, compreender a formação esportiva como elemento da nossa cultura, a cultura esportiva, a cultura educacional brasileira, né, o esporte efetivamente está dentro do âmbito escolar, não substituindo a educação física, mas como um elemento a mais para o desenvolvimento, né, das nossas crianças e adolescentes. De um lado, aí existe o esporte para a vida toda. Esporte para a vida toda, né? Ele constrói, né? Amplia o conceito, né? E articula a atividade física e o lazer, né? Como elementos importantíssimos para o desenvolvimento, né? Das práticas para adultos e idosos, né? E o alto rendimento, né? Que vai do início, né? Do alto rendimento, né? Desde aperfeiçoamento
até o mais alto rendimento, que hoje são os atletas que disputam Olimpíadas, tem bolsa pódio, enfim. Né? Então, pensar o conjunto dessa estrutura, né, articulada entre as partes. Né? Então, acho que isso é fundamental. Sabe que eu acompanhei algumas audiências públicas dessa alteração da Lei Pelé, e tive a oportunidade de defender, né, quando participei, a questão do fundo social do esporte, porque a gente vê o financiamento às vezes não é o suficiente, mas existe para o rendimento, e a educação tem uma verba maior. Mas quando se fala do esporte para toda a vida, o esporte para os idosos, para as pessoas que não estão na escola, ou que não frequentam clubes em alto rendimento, eu vejo um gap aí, uma lacuna. Como é que tu vê essa questão do fundo social? Já pensou sobre isso? Não, ele é fundamental. Isso está presente na proposta que está no Senado. Existe a criação de um fundo específico, do fundo esporte, que tem como base, né, enfim, pegando recursos, né, para o fundo das loterias, de alguns impostos, né, que isso seja aplicado no fundo, né, onde iria o nosso orçamento hoje iria triplicar ou quadruplicar o orçamento do esporte hoje, no qual seria, né, fundamental para o desenvolvimento, né, e o fundo ele tem como base, na proposta que está no Senado, a PLS 68 de 17, né, é essa criação do fundo, o fundo para o desenvolvimento do esporte, né, não só para o alto rendimento, pelo contrário, principalmente um fundo social, um fundo que possa servir efetivamente no âmbito educacional também, articulando, né, em projetos intersetoriais com a educação, com a saúde, né, pensando, né, no lazer, na atividade física, para os adultos, idosos, para o conjunto da nossa sociedade. O que você poderia comentar aqui para a gente sobre o Plano Nacional do Desporto? O plano né, o plano já deveria ter sido aprovado já há mais de 20 anos, né? Quando saiu a Lei Pelé, né, em 98, 1998, né? Ali já se falava do Plano Nacional do Desporto, né? Um plano que deveria balizar as ações, né? Então, portanto, as políticas governamentais, né, deveriam ser construídas a partir do que se estabelece no plano, né? E isso nunca ocorreu. Né? O plano nunca foi aprovado pela Câmara Federal, né? Existe um debate hoje, né? Também se retorna a essa discussão, mas em ano eleitoral, com muita dificuldade, entendo, dessa aprovação e do avanço desse plano, tanto na Câmara, também na discussão do Executivo, né, que vai colocar ali para o Congresso debater qualquer proposta do Executivo para o desenvolvimento do plano. Né? Então, infelizmente, eu acho difícil sair essa proposta, considerando, né, Regiane, né, que esse plano tem que ter suas ações, suas metas, seus projetos, né, e metas, elas são quantitativas, né, as metas para serem alcançadas, né, tem metas quantitativas, metas qualitativas, né, mas o que é mais complexo ainda é quando nós não temos o fundo, nós acabamos de falar, portanto, nós não temos um orçamento mínimo previsto, né, cada ano nós temos, né, um aumento, uma diminuição do orçamento na área do esporte, mas não tem um orçamento minimamente, né, estruturado para que se possa desenvolver, né, e se possa construir políticas públicas fundamentadas em ações concretas, porque políticas públicas sem financiamento não dá, né, não existe. Por mais que haja boa vontade do conjunto dos gestores públicos, né, mas o financiamento ele é fundamental. Fernanda, eu tenho uma preocupação muito grande com o legado esportivo pós-Olimpíada, pós-Copa do Mundo 2014. A gente tinha tanta expectativa com relação aos legados, ao que ia ficar para o esporte, para o lazer. Tu tens alguma avaliação sobre a realidade atual e quais as perspectivas que podem ser modificadas a curto, médio e longo prazo
principalmente aqui no Rio de Janeiro, com relação às estruturas? Qual é o teu olhar sobre esse universo agora? Eu acho que é o conjunto. Quando a gente pensa no sistema, né, brasileiro de esporte, né, você tem que ter ações que pensem o sistema, que construa, que fomente, né, que desenvolva ações que pensem o esporte como um todo. E em 2014, né, nós fizemos uma proposta, começamos a estruturar uma proposta de legado olímpico, né? Nós construímos, portanto, entregamos à época ao Ministério da Educação, em parceria com o Ministério do Esporte, né, a proposta de construir ali no Parque Olímpico, né, um grande instituto, né, brasileiro de esporte. Em determinados momentos foi falado universidade de esporte, né, em outros momentos nós falamos em instituto brasileiro de esporte, né. Eu viajei já muito pelo mundo, né, e conheci várias estruturas esportivas, né, tanto no Canadá, eu estive em Montreal e em Toronto, né, no PAN, e depois no PAN de 2015, depois eu fiquei lá até 2016, fiquei 3 meses no Canadá, quanto em Colorado Springs, nos Estados Unidos, que é o principal centro de esporte dos Estados Unidos, quanto no CONI, que dentro do Comitê Olímpico Italiano, em Cuba, né, na Alemanha, na Universidade de Colônia, que é o Instituto Básico de Desenvolvimento do Esporte Alemão, e todos esses países, né, e aí todas as matrizes teológicas, né, o Instituto, um centro que vai estruturar, fomentar, pensar o esporte como um todo. Nós fizemos essa proposta para ser realizada e ser executada dentro do Parque Olímpico, né? E aí pela experiência que eu tenho na universidade, hoje como pró-reitor aqui de Planejamento, Orçamento e Finanças, na Universidade Federal do Paraná, então é a experiência, né? Eu pensei desde da manutenção, né, da área da limpeza, da vigilância, até a contratação, né, de pesquisadores, né, pensando em atleta, mas também pensando no conjunto do esporte como um todo, utilizar o Parque Olímpico efetivamente para o treinamento dos nossos atletas, mas também pensar ali no início, nessa formação, na construção da rede, a Rede Nacional do Esporte, né, e o Parque Olímpico ser o fomento dessa rede, né, o Parque Olímpico ser o elemento que vai dar o norte para a construção, para a organização dessa rede. E para que isso ocorra, é um financiamento que é execuível, né? Não é um financiamento, é lógico, é caro, porque manter um espaço daquele, mas é perfeitamente execuível dentro da estrutura e dentro do orçamento que o Estado tem para o desenvolvimento do esporte. Eu sou um defensor muito forte para que isso ocorra, Regiane. Eu acho que se enquanto o país não tiver, como os demais países do mundo, um instituto, como nós temos hoje, o INEP para a educação, o IPEA para a economia, né, o INPE para o meio ambiente, a gente, enquanto o esporte não tiver um instituto, né, que balize os governos, seja os governos, o governo federal, os governos estaduais ou os governos municipais, né, que balize com dados, com a ciência, né, com os indicadores, que possam projetar, auxiliar, como nós estamos fazendo inteligência esportiva, né, entregar aos estados, o governo federal, olha, esse é um caminho. Óbvio que os governos vão escolher o caminho que achar melhor, mas o instituto, né, os dados, né, vão se estabelecer ali, vão dar o suporte para eles, como também vão dar o suporte para os atletas, né? Quer dizer, tirando uma confederação ou outra, muitos dos atletas, né, ou não têm onde treinar, ou treinam sem uma orientação. Eu me lembro muito bem lá em Toronto, né, que, enfim, fui conhecer o centro de treinamento lá de Ontário, que é o estado, e lá tinha cozinha, né? Como qualquer pessoa fala, então os atletas vêm comer aqui. Não, os nutricionistas ensinavam a melhor forma de fazer a comida para os atletas, né? Quer dizer, a lógica não era dar a comida só, é óbvio que
Tem que fazer as duas coisas, mas também ensinar o valor nutricional de cada um dos alimentos, para que ele mesmo possa, né, no momento que não esteja dentro do treinamento lá, fazer a sua. Né? Então, isso me chamou muito a atenção, com a própria avaliação física do atleta. Então, o Instituto ele iria auxiliar por aí, né? Ele iria dar todo esse suporte científico, tanto na base da fisiologia, do treinamento psicológico, né? E a ideia naquele momento era que fazer que o Instituto tivesse alguns cursos de graduação, pós-graduação também, e fosse retroalimentando toda essa discussão na área esportiva, né? E como eu falo sempre, a área esportiva na lógica, né, na lógica de todas as dimensões do esporte. O alto rendimento é uma parte, mas também para o esporte, para a vida toda, e para a formação esportiva, né? Então, pensar o esporte, o Instituto daria essa estrutura, essa lógica do desenvolvimento esportivo brasileiro, que para mim isso é fundamental. Enquanto nós não tivermos um sistema, não tivermos uma unidade, né, que pense esporte, que auxilie os governos, as entidades esportivas, nós vamos continuar, cada um fazendo o seu, bem feito, dentro da lógica, né, que cada um acredita, dentro da perspectiva esportiva que cada um acredita, mas sem uma articulação e sem um suporte científico. Então, acho que essa é a ideia do Instituto como um todo. Eu acho que seria um grande legado olímpico que até hoje nunca se efetivou. Fantástico, Fernando, esse teu olhar assim sobre a educação, sobre a parte acadêmica, a parte científica, a parte da sociedade. Eu acho assim que foi uma conversa muito enriquecedora. Infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim e eu não queria encerrar sem dar uma descontraída. É um jogo muito rápido, é um bate-pronto. Tipo assim, educação. A vida. Esporte. A essência. Lazer. A necessidade. Políticas públicas. Desenvolvimento social. Fantástico, Fernando. Queria te agradecer a tua generosidade, a tua paciência, a tua vontade de compartilhar conosco tanto conhecimento. Eu sou muito a favor da formação dos gestores, né, e do conhecimento para além da parte de ser um profissional da educação física, mas ser realmente um cidadão bem informado, principalmente, como falava no início, que é um ano eleitoral, que existem programas de governo, que os programas de governo não precisam sair do zero, eles podem buscar um conhecimento já acumulado nas propostas já executadas ou já feitas, para a gente partir daqui para melhor, porque nós temos pressa. A gente está num processo de desconstrução da nossa área muito grande, nos todos os níveis, e acho que agora nós vamos ter pouco tempo para realmente dar um outro tipo de resposta para a sociedade. Então, eu fico muito agradecida, muito sensibilizada pela disponibilidade do teu tempo, muito orgulhosa de termos essa capacidade, esse profissional, e ainda mais da minha geração também, porque eu também fiz educação física em 3 anos e também entrei na faculdade com 16, e agora a gente vê passando tanto tempo, algumas coisas evoluíram muito, mas outras, infelizmente, continuam como naquela época. Grande abraço, Fernando. Pode fazer as tuas despedidas finais aqui. Quero agradecer muito, né, o convite, né, uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você, Regiane, né, uma pessoa com a qual eu admiro demais, né, pela tua dedicação também ao esporte, ao lazer, né, eu acho que, como gestora, um exemplo para todos nós, ter essa preocupação da gestão com a academia, com a educação, isso é fantástico, né, então, assim, fico muito feliz de estar aqui podendo dialogar consigo, né, dialogar com a comunidade, dialogar sobre algo que é tão caro e tão importante para todos nós, né, que é o esporte, o lazer, né, as políticas públicas para o desenvolvimento do nosso país. Porque nós vamos passar por um ano eleitoral, as propostas dos candidatos, né, sempre vão falar de esporte, mas nós temos que falar de propostas baseadas em desenvolvimento científico, baseado em dados, se nós quisermos efetivamente avançar no esporte brasileiro.
todas elas, todos os propósitos são importantes, mas muitos, né, que eu sempre falo, né, são pontes que não tem nenhum dos dois lados, né, para estar articuladas, para estar linkadas, né? Então, assim, estarei sempre à disposição, né? Sou um defensor muito forte da ideia do Instituto. Eu acho que né, precisamos recuperar aquele espaço como um grande legado olímpico e dali sair o desenvolvimento do esporte brasileiro. E me coloco sempre à disposição. Obrigado, Regiane, pelo carinho. Obrigado, e até a próxima.